Um bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que vocês estejam vendo essa videoaula, que tem como tema principal as micoses oportunistas. Eu, Jairo Pessoa, juntamente com minhas colegas, todos discentes de enfermagem da Universidade Federal do Vale do São Francisco, vulgo Univasf, iremos apresentar sobre esse tipo de fungo e vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, sobre a micose oportunista em si e também sobre os principais representantes dessa classe. Eu vou introduzir o assunto e as minhas colegas, com o decorrer dos slides, vão se apresentando e vão complementando mais. É importante o conhecimento desse tipo de fungo, justamente porque, segundo o livro de microbiologia médica, o Munhai, o 8ª edição, que é o mais recente, a frequência de infecções por esse tipo de micose invasiva, por patógeno fúngico oportunista, ele vem aumentando constantemente nas últimas décadas. E isso influencia diretamente os altos níveis de morbidade e mortalidade dos indivíduos que contraem essa infecção. E impacta no aumento da população sujeita a risco de desenvolver esse tipo de infecção fúngica, principalmente infecções fúngicas mais graves. E aí chegamos num ponto mais, o que esse tipo de fungo? O que é esse tipo de micose oportunista? Dentro da micologia, que é o estudo dos fungos, a gente tem um conceito de micose oportunista como essa nomenclatura relacionada à infecção, elas infectam principalmente indivíduos com comprometimento da defesa imunológica, seja ela defesa inata ou adquirida. Indivíduos com uma depressão imunológica são mais favoráveis a contrair esse tipo de infecção fúngica. Por isso, o nome oportunista. Por ela, advém um indivíduo que já está em um processo depressivo em relação à imunologia. Pode passar. Isso. Agora chegamos em uma questão importante. Já que esses indivíduos eles vão ter algum tipo de defeito imunológico, aí eu acabei dividindo em três fases, esses tipos de defeito nas defesas do hospedeiro contra o fungo, que é os distúrbios de barreira, que é qualquer processo lesivo que venha a destruir a barreira, vai fazer com que o fungo ele venha a adentrar nos tecidos e se multiplicar. Que aí vai destruir essa barreira. Isso é causado justamente por conta de antibiótico-terapia, por conta de catéteres intravasculares, diálise, queimadura, úlcera, trauma, qualquer processo lesivo que vai fazer com que há esse influxo do fungo se tornando micose oportunista, se disseminando no organismo. Temos também os defeitos da imunidade celular, que é a imunidade inata, a imunidade adquirida, perdão, que tem por causa a corticoterapia, a quimioterapia, radioterapia, a síndrome da imunodeficiência adquirida, os linfomas, as leucemias, os transplantes e também os extremos de idade, visto que no estado senil, em idosos, o sistema imunológico adquirido, ele tende a ter uma redução nas suas atividades. E em bebês prematuros, ele ainda não foi bem desenvolvido. Por isso que os extremos de idade, eles também acabam sendo como defeitos em relação à defesa do hospedeiro. Temos também o defeito na imunidade inata, que é causado por anemias, doenças granulomatosas crônicas, diabetes mellitus, e são essas as principais causas. Também podemos dividir em dois, como os fatores intrínsecos, que são aqueles que estão ligados aos hospedeiros, que podem ser eles fisiológicos, como os extremos de idade, a gravidez, como foi falado, e pode ser também patológico, como as neoplasias, as doenças imunossupressíveis, as doenças do sistema imunológico, na verdade, e os tratamentos imunossupressíveis. Eles são os fatores intrínsecos. Temos também os fatores extrínsecos, que também são conhecidos como iatrogênicos, que é tudo que vem de fora do corpo, como os tratamentos medicamentosos,
como foi falado, os agentes físicos. Também temos essas duas divisões, como intrínsecos e extrínsecos. E é importante destacar que a infecção causada por esses fungos, que são essas micoses oportunistas, elas podem derivar desde fungemias simples, que como relacionada a catéteres e peritonites, até infecções mais localizadas, envolvendo, por exemplo, os pulmões, os seios paranasais, que pode tudo isso acarretar em uma sepse fúngica, e sim levar à morte do indivíduo. E essas infecções, elas não são unifatoriais, elas dependem de vários fatores, como a frequência, que é mais importante até do que o potencial de virulência do organismo infectante, como por exemplo, e que ela determina, né, o número de componentes fúngicos e a sua disseminação no organismo, que é a frequência. O estado imune do hospedeiro, como foi falado, se ele tem alguma imunossupressão, também fica mais favorável a infecções fúngicas. Saber também a interação entre o fungo e o hospedeiro, essa oportunidade de interação, saber se o fungo ele é endógeno, se veio de fora, ou se veio de dentro do próprio organismo, ou se ele é exógeno, de onde veio essa proliferação desse fungo. E a carga infectante também, que vai determinar a possibilidade de infecção fúngica. A infecção ela vai depender da quanto que o organismo ele está infectado por esse fungo. E também os dados microbiológicos, que vão ser resultantes da cultura desse fungo, do meio de cultura. E com todas essas informações, todas essas informações coletadas, vai acarretar num tratamento melhor. E em qual agente que será tratado esse fungo. Tendo esse conhecimento, é importante também destacar os grupos de risco para a infecção fúngica que se detém em indivíduos submetidos à transfusão de sangue, transplante de medula, transplante de órgãos, cirurgias de grande porte, com destaque às cirurgias do trato gastrointestinal, porque no trato gastrointestinal, além de termos uma flora bacteriana riquíssima, nós também temos alguns fungos presentes. E a depender da cirurgia, esses fungos eles podem se disseminar para outros sistemas e acarretar nessas infecções fúngicas, oportunistas. Também temos portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, da AIDS, de doenças neoplásicas, pacientes com terapia imunossupressora e os extremos de idade. E vale destacar também que o habitat natural desses fungos é a natureza, sendo o solo, as árvores, pode ser também os hospitais, os locais onde os indivíduos eles têm maior, estão mais favoráveis a adquirir esses fungos, que são os locais onde eles são tratados, como os hospitais, e principalmente para nós, o estudo, o habitat principal é o organismo humano ou o organismo animal, que a depender do processo lesivo, a depender do defeito do sistema imunológico, esses fungos, eles que estavam em homeostase com o organismo, eles vão se adentrar no sistema e vão infectar outros sistemas e vão desenvolver justamente nessas infecções fúngicas oportunistas. Então, é importante também esse estudo. E, devido a isso, há uma complexidade em relação às infecções fúngicas, devido à variedade também dos patógenos fúngicos. E também há um desafio em relação ao diagnóstico e terapêutico considerável, porque há a necessidade de um raciocínio clínico incisivo. Há a necessidade do profissional pensar, será que essa doença realmente é causada por fungo? E também a necessidade de um material apropriado para a cultura desse fungo e histopatologia. Por isso que, embora as nossas bases moleculares e genéticas em relação à patogênese bacteriana e viral, elas sejam bastante desenvolvidas, quando se refere à bactéria a vírus, o conhecimento adquirido e os estudos eles são bem mais amplos. Entretanto, quando se refere a fungo, as infecções fúngicas,
ainda é algo limitado no campo da ciência. Por isso é necessário um estudo mais aprofundado e o desenvolvimento de mais estudos na área. Agora, as minhas colegas elas vão dar sequência aos assuntos falando sobre os principais representantes dessa classe. Eu sou Raíza e agora eu vou falar para vocês a respeito da Candida albicans. O que é a Candida albicans? A Candida albicans é um tipo de fungo que é comumente encontrado como parte da flora normal do trato gastrointestinal e da microbiota humana. No entanto, em certas circunstâncias, essa Candida albicans ela pode se tornar um patógeno oportunista e causar infecções em diferentes partes do corpo. E essa é uma das espécies da Cândida mais frequentemente associada a infecções em seres humanos. Ela pode causar infecções superficiais, como candidíase oral, sapinho, e candidíase vaginal, bem como infecções mais graves, como candidemia, infecção no sangue, e candidíase invasiva, infecções de órgãos internos. Essas infecções são mais comuns em pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como pacientes com HIV, AIDS, indivíduos em tratamento com quimioterapia, receptores de transplantes e pessoas com diabetes descompensada. Agora falando a respeito da morfologia da Candida albicans. Ela é um fungo unicelular que pertence ao grupo dos fungos leveduriformes. Possui uma forma oval ou esférica quando vista em microscópio. E suas células individuais são chamadas de leveduras e têm um tamanho variável, que é geralmente entre 2 e 10 micrômetros. A parede celular da Candida albicans ela é composta principalmente por polissacarídeos, como a quitina e a manana. Quando ela cresce em condições favoráveis, a Candida albicans ela pode se reproduzir assexuadamente por brotamento, formando pequenas células filhas ligadas à célula-mãe. E além das formas de levedura, ela pode formar hifas, que são estruturas alongadas semelhantes a filamentos. Essas hifas podem se ramificar e formar uma rede complexa, chamada de pseudomicélio. A capacidade de formar hifas é considerada muito importante como fator de virulência da Candida albicans, pois permite a invasão de tecidos e a disseminação de infecções. A transição entre a forma de levedura e a forma de hifa ela é regulada pelos fatores ambientais, como a presença de nutrientes e a temperatura. A Candida albicans ela também pode formar estruturas de resistência, como clamidosporos, quando enfrenta condições adversas. Agora a respeito da epidemiologia da Candida albicans. Ela está relacionada a fatores de risco, como imunossupressão, uso prolongado de antibióticos, diabetes mellitus, uso de dispositivos médicos invasivos, hospitalização prolongada e terapia intensiva. As infecções por Candida albicans são mais comuns em populações vulneráveis, como pacientes imunossuprimidos, imunocomprometidos, recém-nascidos prematuros, idosos, pacientes submetidos a tratamentos invasivos. E as infecções hospitalares relacionadas à Candida albicans também são frequentes, sendo encontradas em unidades de terapia intensiva e associadas ao uso de catéteres intravasculares e ventilação mecânica. Ela é amplamente distribuída globalmente e pode ser encontrada em diferentes partes do mundo. Sua prevalência varia em diferentes regiões e populações, com taxas mais altas em países em desenvolvimento. Como já foi dito, as infecções por Candida albicans elas são mais comuns em hospitais e instalações de saúde em todo o mundo, especialmente nas unidades de terapia intensiva. E a incidência de infecções por Candida albicans ela tem aumentado nas últimas décadas, em parte devido ao aumento de pacientes imunocomprometidos e do uso prolongado de antibióticos e dispositivos médicos invasivos. Agora falando a respeito dos sintomas e do diagnóstico.
Os sintomas da infecção por Candida albicans, eles variam de acordo com a localização. A candidíase oral pode apresentar manchas brancas na boca, dor e dificuldade para engolir. Na candidíase vaginal, são comuns coceira intensa, vermelhidão e corrimento vaginal espesso e branco. Em infecções cutâneas, podem ocorrer erupções avermelhadas na pele, acompanhadas de coceira e descamação. Já na candidíase invasiva, os sintomas se manifestam por meio de febre persistente, calafrios, dor abdominal e fadiga. Com relação ao diagnóstico, a Candida albicans, ela envolve a avaliação clínica dos sintomas e exames laboratoriais, e é possível realizar exames diretos das amostras para identificar leveduras ou hifas, características desse fungo, além da cultura para o crescimento do fungo e testes de identificação específicos. Nos casos de candidíase oral ou vaginal, pode ser realizado o SUAB ou coleta de amostras para o diagnóstico. Com relação ao tratamento e à prevenção, nós temos que o tratamento da Candida albicans ele envolve o uso de antifúngicos, como o fluconazol, o itraconazol e antofericina B, o que vai depender da gravidade da infecção. E aí, para infecções localizadas, são utilizados antifúngicos tópicos, como cremes, pomadas ou enxaguantes bucais. Já em casos mais graves ou disseminados, são necessários antifúngicos sistêmicos, administrados por via oral ou intravenosa. E é importante também tratar a causa subjacente da infecção, como o controle de diabetes descontrolado ou a interrupção de medicamentos imunossupressores. Com relação à prevenção, no que diz respeito à prevenção, são necessárias medidas de higiene pessoal adequadas, as medidas de higiene pessoais essenciais, o que inclui evitar o uso excessivo de sabonetes antibacterianos, que podem perturbar o equilíbrio da microbiota. Também é importante utilizar corretamente os dispositivos médicos, seguindo as orientações de higiene e esterilização. O controle das condições subjacentes, como da diabetes ou imunossupressão, vai contribuir para a prevenção de infecções por Candida albicans. E também é recomendado evitar o uso de roupas úmidas por longos períodos, utilizar antibióticos apenas quando necessário e manter uma alimentação equilibrada para fortalecer o sistema imunológico. Evitar contato íntimo com pessoas que possam estar infectadas por Cândida e evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como toalhas ou escovas de dente, também são medidas preventivas importantes contra a Candida albicans. Bom, gente, eu sou Lara e eu vou falar um pouquinho sobre o Cryptococcus neoformans. Bom, o Cryptococcus neoformans, ele é uma levedura encapsulada que causa a infecção em humanos. Embora ele possa infectar hospedeiros com o sistema imunológico normal, ele causa uma doença com mais frequência e gravidade em hospedeiros imunocomprometidos. Ele possui duas variantes, que é o Cryptococcus neoformans com a variante neoformans e o Cryptococcus neoformans com a variante GAT. E o que diferencia essas duas variantes? Enquanto o neoformans ele é cosmopolita, o GAT ele é mais encontrado em meio campestre. O neoformans, com variante neoformans, ele está geralmente presente nas leveduras das fezes dos pombos e de outras aves, enquanto o GAT ele está presente em árvores em decomposição, nas regiões subtropicais, muito associado a eucaliptos. Enquanto o neoformans ele infecta geralmente indivíduos imunossuprimidos, o GAT infecta indivíduos geralmente imunocompetentes. Bom, quanto à morfologia, microscopicamente,
O Neoformas e o GAT, eles são leveduras encapsuladas que variam do esférico ao oval e medem entre 2 a 20 micrômetros de diâmetro. Reproduzem-se por gemulação, a partir de uma base relativamente estreita. Via de regra, produzem um único brotamento, mas algumas vezes esses brotamentos eles podem ser múltiplos ou em cadeias. Tubos germinativos, rifas, pseudorrifas, geralmente não ocorrem em material clínico. Nos tecidos e nas colorações com tintas nanquim, as células variam em tamanho e formato, que pode ser esférico, oval ou elíptico. Pode passar, por favor. Bom, quanto à epidemiologia, o Neoformas ele é distribuído por todo o mundo e encontrado como um saprófita ubíquo no solo, especialmente aquele enriquecido com os excrementos do pombo. Após a inalação e a partir dos pulmões, o fungo ele se dissemina em geral para o sistema nervoso central e produz a doença clínica em indivíduos suscetíveis à criptococose. Mas eu quero explicar um pouquinho para vocês como que acontece. Bom, a infecção ela ocorre pela inalação dos propágulos de origem ambiental, que são essas leveduras desidratadas. Então, como elas são muito pequenas, elas são facilmente aerosolizadas. E esses locais contaminados pelos excrementos dos pombos, eles geralmente possuem essa levedura e a partir do momento que nós respiramos, nós podemos inserir essas leveduras. Vale lembrar que o Cryptococcus neoformans, ele não está no cocô do pombo, ele se alimenta do cocô do pombo, ele se alimenta dos excrementos do pombo. Pode passar, por favor. Bom, a criptococose, ela pode se apresentar como um processo pneumônico ou uma infecção do sistema nervoso central e pode apresentar também as formas cutâneas, mucocutâneas, óssea e visceral. Essa imagem que a gente colocou aqui é uma imagem de uma forma cutânea, que nós podemos observar as lesões. Algumas dessas lesões possuem uma vermelhidão bem mais forte, com também a presença de pus, parecendo uma espinha. Pode passar, por favor. Bom, como eu falei, existe a criptococose cutânea, que foi o que eu acabei de falar, a pulmonar e a que atinge o sistema nervoso central. Bom, quais são os sintomas da criptococose pulmonar? Febre, tosse, dor no peito, perda de peso, fraqueza. E os sintomas da criptococose no sistema nervoso central são dor de cabeça, febre, náusea, vômito, confusão mental, rigidez na nuca e alterações de visão. Outra coisa que é importante salientar é que o Cryptococcus neoformans, com a variante neoformans, ele é o mais frequente que a gente vai encontrar. E ele é o agente mais comum de meningite fúngica e tende, como eu já falei, ocorrer em pacientes com baixa imunidade celular. Pode passar, por favor. Bom, diagnóstico. Ele pode ser clínico e laboratorial. O principal diagnóstico das meningites criptocócicas é o exame de líquor-LCR, e também ele pode ser diagnosticado através da sorologia e da histopatologia. Já em relação ao tratamento, são realizados alguns medicamentos antifúngicos, como fluconazol, itraconazol, fluocistina, e também pode ocorrer um complexo lipídico de anfotericina B e itraconazol. A prevenção, a utilização de máscaras na limpeza de galpões, onde há criação ou aglomerado de pombos, medidas de controle populacional de pombos,
Os locais onde existem esse acúmulo de fezes, eles também devem ser umidificados para a limpeza, porque aí, quando ele é umidificado, ele não fica naquele formato mais seco, empoeirado, e dificulta 100% assim, a inalação. Quando a gente fala de medida de controle populacional dos pombos, não é que eles sejam um mal e tal, mas é porque, através das fezes deles, várias pessoas, elas podem ser contaminadas pelo Cryptococcus neoformas. A criptococose, ela é uma doença que ela precisa ter um diagnóstico rápido, porque, infelizmente, apesar de todos os esforços, ela ainda tem uma alta taxa de mortalidade. Pode passar, por favor. Bom, meu nome é Flauene, agora eu vou falar um pouco sobre a aspergilose. O que seriam aspergilose? Elas são doenças infecciosas oportunistas que podem afetar diferentes partes do corpo, como, por exemplo, pulmões, seios de face. Elas são causadas por fungos do gênero Aspergillus, onde esses afetam basicamente pessoas que estão com o sistema imunológico enfraquecido. As espécies mais recorrentes desse gênero são o Aspergillus fumigatus, o Aspergillus flavus, Aspergillus niger e Aspergillus terreus. E dentre esses, o Aspergillus fumigatus é o que ganha maior destaque. Sobre a morfologia do Aspergillus fumigatus, nós temos as hifas, que são septadas, né? Filamentos longos e ramificados. Temos os codinióforos, que são essas estruturas em bastão, que se projetam para fora das hifas. Os conídeos, que são essas unidades celulares, unicelulares, e têm uma forma oval ou esférica. E também os cleistotecas, que são essas estruturas que abrigam as células reprodutivas sexuais. Sobre a epidemiologia, os aspergillus, em suas mais diferentes formas, são encontrados ao redor de todo o mundo, e principalmente no ar, no solo e em material em decomposição. Sobre a porta de entrada mais comum e mais frequente desses fungos no nosso organismo se dá pelo trato respiratório. Os sintomas, eles variam bastante dependendo do tipo de infecção e do local também afetado. Exemplo, na aspergilose pulmonar ou broncopulmonar alérgica, na invasiva ou então no aspergiloma mesmo, existem alguns sintomas incomuns, entre eles, que são febre, dor no peito, falta de ar, perda de peso inexplicada e tosse produtiva. Para o diagnóstico, nós temos uma avaliação clínica detalhada, onde se leva em consideração os sintomas do paciente, o histórico dele e os fatores de risco. Nos exames de imagens, é possível observar um destaque da radiografia do tórax e da tomografia computadorizada. Também temos culturas de amostras para diagnósticos, a biópsia, onde é possível analisar o tecido para uma melhor precisão no diagnóstico, e também testes moleculares. Para o tratamento, são utilizados antifúngicos sistêmicos, como o voriconazol, o itraconazol e o posaconazol, anfotericina também. Também se faz uso do tratamento cirúrgico, mais para os casos de aspergiloma. Também temos a terapia combinada, onde se pega basicamente o voriconazol associado à anfotericina B, que é comumente utilizado. Também temos o tratamento de condições subjacentes, onde se faz um ajuste de terapias imunossupressoras.
E também temos o tratamento de suporte, além desse tratamento antifúngico, que é aquele tratamento mais clínico, onde além dos fármacos, nós temos uma terapia de oxigênio, um suporte nutricional, uma fisioterapia respiratória, entre outros. Para a prevenção, nós temos o controle ambiental, onde principalmente se tem uma higienização, onde possa ser local de risco desses esporos, né, local de transitação desses esporos, como hospitais, clínicas, e também uma redução da exposição a materiais em decomposição, que é muito comum em fábricas, enfim, em locais de trabalho que possam vir a ter esses riscos de contaminação por aspergillos. Também temos os controles de fatores de risco para aquele grupo de pessoas que tem a imunidade já comprometida e educação e conscientização sobre o tema, para que dessa forma possam entender a doença e esse patógeno e evitar da melhor forma possível o seu contágio.